Na próxima quinta-feira, dia 6, chega aos cinemas um filme sobre a vida de Santo Antônio Maria Claret. O santo de todos pretende corrigir injustiças sobre a história do padre espanhol fundador da Ordem dos Claretianos. Desde a infância, Santo Antônio Maria Claret já dava sinais de que poderia fazer a diferença na sociedade. Ele era uma criança inquieta que se preocupava com a eternidade. O Claret, como jovem, ele é um jovem inquieto, que tem uma inteligência muito grande. Ele, digamos assim, ele é um homem de múltiplas inteligências. E que essa inquietude realmente vai gerando nele várias possibilidades. E dentro da juventude, uma das coisas que se destacou muito na juventude do Claret, e depois entrando na vida adulta, foi a questão da tecelagem, que era muito característico naquela época. A história do fundador da Ordem dos Claretianos virou filme. A obra retrata momentos marcantes e inspiradores, entre eles o período em que foi o responsável pela Igreja de Cuba. Quando ele chega em Cuba, naquela época, ali, já saindo do século XIX, entrando no século XX, ele se depara com uma realidade muito complicada para ele entender, que era a questão dos pobres e dos escravos. Você imagina assim, os ricos, muito ricos, e os pobres, miseráveis, e ainda os escravos. Tem uma cena do filme que é bem interessante. Claret está ali na fila, esperando as pessoas para serem confeitadas, uma fila grande, com dezenas de pessoas. Vem alguém importante, passa por essa fila com cara de nojo, né, porque ela vai se confessar, e ela chega lá, praticamente enxota a pessoa que está se confessando com o arcebispo, Padre Claret, e ele fala bem assim: senhora, eu posso ajudar? Ela fala bem assim: pode, eu estou aqui para me confessar. Aí ela fala assim: ah, que bom, né? Deus te acolhe nesse momento, porém vai lá para o final da fila. As ideias avançadas para a época fizeram com que Claret fosse transferido de volta para a Espanha para se tornar conselheiro e confessor da rainha Isabel II. O ponto de partida do filme é o ano de 1930, quando o escritor Azorín descobriu que a história de Claret havia sido adulterada, um engano que durou por quase 60 anos. Para desfazer este equívoco, foi preciso mergulhar num processo investigativo que lhe revelou informações importantes sobre o verdadeiro caráter e personalidade do religioso católico. O Santo de Todos, a vida e missão de Santo Antônio Maria Claret, será lançado no Brasil no dia 6 de outubro e ficará em cartaz até o dia 19, em mais de 100 salas de cinema. O filme ele emociona muito a gente em alguns momentos, quando algumas frases e, sobretudo, algumas afirmações que realmente tocam na nossa vida, né? Ontem eu estou aqui, no moro em São Paulo, estou aqui em Campinas, que ontem eu vim celebrar o primeiro dia da novena do Rosário, e eu falava bem assim, gente, Deus, ele nos dá a possibilidade, mas só que muitas vezes nós não conseguimos entender quais são os desígnios dele, né? E a nossa vida, a gente vai crescendo e vai percebendo quais são os desígnios deles. E muitas vezes nós temos que ter essa coragem de dizer, olha, não é isso, eu vou ter que começar e fazer algo. E o Claret nos ensina isso, com alegria,